Ela começa com dois personagens principais. Essa história tem vários personagens, mas ela começa com dois personagens principais, dois protagonistas, que é um norueguês chamado Roald Engelbert Amundsen, né, que nasceu em 1872 e morreu em 1928. E o outro, o seu oponente nessa corrida, vamos dizer assim, pela conquista do Polo Sul, é o inglês Robert Falcon Scott, que era contemporâneo de Amundsen, embora 4 anos mais velho. Ele nasceu em 1868 e morreu, infelizmente, na volta do Polo, que eu vou contar aqui, em 29 de março de 1912. E qual a diferença entre os dois? Os dois eram muito motivados, mas a motivação deles era diferente. Enquanto o Falcon Scott, ele tinha como motivação a conquista pela própria conquista, ou seja, a conquista pela honra, pela glória do homem, pela primazia da glória, né? O Amundsen, ele tinha a meta de conquistar o Polo Sul por alcançar um local inóspito. Ele queria ser o primeiro a conquistar um local onde jamais alguém tinha pisado. E aí a história deles vai se cruzar mais para frente, né? O Amundsen, ele era filho de uma pessoa que tinha barco, né? Um armador que tinha barcos, e na família dele também tinham pessoas ligadas à navegação, à marinha e à navegação. E ele cresceu vendo isso, ele cresceu sentindo essa questão do mar, ele cresceu esquiando nos fiordes da Noruega, ele cresceu envolvido em toda essa questão marinha. E ele ficou muito incentivado e muito motivado, né, por dois exploradores que foram essenciais na sua carreira. Que um foi o Fridtjof Nansen, também norueguês, e o outro foi o Franklin. O Franklin e o Nansen, o sonho deles era explorar o Ártico, era explorar os 90 graus de latitude norte, né? Nós temos o Polo Norte e o Polo Sul, 90 graus de latitude norte o Polo Norte, 90 graus de latitude sul o Polo Sul. Então, tanto Franklin quanto Nansen, eles promoveram expedições para poder achar uma coisa chamada Passagem Noroeste, que é uma passagem acima do Ártico que liga, ela existe ainda, né? O Atlântico ao Pacífico, e obviamente encurtava em muitas milhas o percurso entre esses dois continentes. E aí o Nansen, o Amundsen, aos 16 anos, ele ficou muito incentivado com isso, pelas aventuras, pelas explorações do Franklin e pelas explorações do Nansen. O Franklin, infelizmente, ele saiu com 2 veleiros, o HMS Erebus e o HMS Terror, os 2 veleiros com 3 mastros cada um, e ele foi subindo a América do Norte em direção à Passagem Noroeste. Acontece que ele nunca mais voltou da sua expedição. Nunca mais ninguém achou os 2 navios, nem nenhum tripulante. Anos depois que os 2 navios foram encontrados presos a uma banquisa de gelo. E aí o Nansen também ele procurou a Passagem Noroeste encontrar, só que como era de difícil navegação, ele não conseguiu realmente completar a navegação, porque nessa região do planeta o gelo ele é muito espesso, o gelo se desprende, a banquisa fica flutuando, não é como um iceberg, mas ela fica flutuando e fica fixa, e a profundidade é muito pequena. Mas o Nansen, ele criou um navio, ele pediu para ser projetado um navio, que foi o Fram, que era um navio atípico daquela época. Por quê? Esse navio ele tinha um calado, né? Ou seja, a altura total do casco menor, e ele era mais arredondado, como se fosse uma casca de noz. E por ele ser mais arredondado, por ele ser mais baixo do que os outros, ele tinha uma característica principal para a navegação no gelo. Ele poderia deslizar entre os blocos de gelo, não ficando preso. Embora isso atrapalhasse a performance do navio em relação à navegação, à velocidade, isso permitia um conforto maior dos tripulantes. E foi com esse sentimento, com esse propósito que Nansen pediu para projetar o Fram. Mas esses 2 elementos, esses 2 exploradores, eles foram
coadjuvantes nessa história principal entre o Amundsen e o Scott. E o que é a motivação? Nós já paramos para pensar o que é a motivação? A motivação é, na realidade, o ato de você incentivar alguém. A motivação é aquilo que nos move a fazer alguma coisa. A motivação pode se dar por vários motivos, né? Você querer comprar um carro novo, você querer fazer uma viagem, você querer estudar em determinada escola, fazer um intercâmbio. Mas o que move a motivação? É exatamente esse sentimento que nós temos e que surge, de repente, vai crescendo de acordo com as possibilidades, que nos faz ir para frente. No momento que nós atravessamos hoje de pandemia, onde as pessoas estão angustiadas, onde as pessoas não têm certeza do que pode acontecer, do que vem pela frente, nós temos que ficar em casa, nós temos que ficar atentos a todo tipo de possível contaminação, nos falta até a motivação. Mas essa é a motivação que nós precisamos. Nós precisamos de uma motivação todos os dias, seja para acordar cedo para ir trabalhar, seja para ir para a academia, seja para fazer uma corrida, seja para fazer uma viagem. A motivação é o ponto principal. E justamente foi na exploração do Polo Sul que nós vemos o maior exemplo de motivação desses dois atores principais, que foi o Scott e o Amundsen. Com 13 anos, o Scott, que veio de uma família com tradição militar, principalmente na Marinha, ele já ingressou na escola preparatória de cadetes. Ele já teve essa visão, ele já teve essa oportunidade aos 13 anos de idade. Acontece que o Scott era meio arrogante em relação a Amundsen. Amundsen era humilde, né? Amundsen gostava de esquiar, gostava de estar junto à natureza. O Scott ele gostava de aparecer. O Scott ele gostava de ser visto, ele gostava de das pessoas saberem que ele era capaz de fazer aquilo. Ele tinha essa vaidade. E a vaidade muitas vezes é uma coisa que nos atrapalha, né? A vaidade ela deve ser exercitada, mas com limite. Quando nós somos muito vaidosos ao extremo, essa vaidade acaba atrapalhando, seja na vida pessoal ou na vida profissional. E aí, voltando ao Amundsen, eu estou contando de um outro para vocês entenderem. O Amundsen, aos 16 anos, ele ficou apaixonado pelo mundo da exploração polar. Mas quando ele fez 18 anos, ele foi para onde? Para a escola de medicina. Foi cursar a universidade de medicina, porque a mãe dele tinha um sonho que ele fosse médico. Não queria que ele fizesse expedições, não queria que ele fosse uma pessoa que se arriscasse no mundo polar. E ele, para atender um gosto da mãe, ele entrou na universidade de medicina, né? Só que durou pouco. Por quê? Porque não era a vocação dele. A verdadeira vocação dele era ser explorador. E aí eu chamo a atenção para a palavra vocação. A palavra vocação ela vem do latim vocare, que significa chamado. Então, quando você fala que tem uma determinada vocação para alguma coisa, é porque você foi chamado para aquilo. Você tem aquela aptidão, você tem aquele dom, né? E aí, exatamente por essa vocação de exploratória, que Amundsen não continuou seus estudos. Quando a mãe dele faleceu, em 1893, ele abandonou os estudos e ele fez o quê? Foi trabalhar como marinheiro num navio de caça-foca, né? Acontece que ele, apaixonado já por Fridtjof Nansen, ele procurou Nansen e em 1896, 3 anos depois, ele entrou numa expedição belga, que foi a Expedição Belga Antártica. Essa expedição ela inaugurou uma era chamada de Idade Histórica da Exploração Antártica, né? Então ele entrou nessa expedição, cujo comandante era o Nansen, e ele ficou de 1896 a 1899 viajando nessa expedição com o navio Fram. O navio Fram ele foi para onde? Foi para a Antártica, né? Antártica que já tinha sido um continente explorado anteriormente por Bellinghausen e por Ross, James Ross, alguns outros exploradores, né? Bellinghausen era um russo. E aí ele foi. E na volta dessa expedição, ele muito animado, muito motivado, né, muito incentivado, ele falou, não, agora eu quero a minha expedição. E ele fez o quê? Só que ele viu que o Fram era um navio grande e talvez por esse motivo o Fram não conseguiu encontrar passagem no noroeste. E aí o que ele fez? Ele adquiriu um veleiro menor e junto com mais 6 pessoas, né, ele mais 5 pessoas, ele com esse veleiro chamado Gudjoa, um veleiro bem menor, com características menores,
ele atravessou os fiordes depois depois do Mar Ártico, né, lá para cima, do Círculo Polar Ártico, é isso que eu queria dizer, e ele, através dos fiordes, ele conseguiu chegar do outro lado, ou seja, ele conseguiu ser o primeiro explorador a passar pela passagem noroeste. Quer dizer, foi mais um feito de Amundsen. E o Robert Falcon Scott, por outro lado, ele foi convidado, depois que ele ingressou na Marinha, que ele foi subindo de posto, ele foi convidado porque ele conheceu uma pessoa chamada Marquand, que era presidente da Royal, né, que é Real Sociedade Geográfica da Inglaterra. Ele conseguiu ser o comandante principal da expedição Discovery, que foi a primeira expedição inglesa para a Antártica. Essa expedição ela queria trazer para o Império Britânico a conquista do continente antártico, ou seja, os britânicos queriam, né, que a Antártica fosse, não território deles, mas que eles fossem um dos primeiros a conquistar esse continente gelado. E aí ele participou dessa expedição, que foi de 1901 a 1904. Um fato interessante dessa expedição é que justo nessa expedição, estava Ernest Shackleton, que é uma outra figura lendária da exploração polar. Shackleton, que merece uma história à parte, ele partiu numa expedição anos depois, porque nessa expedição de Discovery ele se desentendeu com o Scott. O Scott, naquela arrogância dele, naquela primazia, ele acabou mandando o Shackleton mais cedo para casa, né, antes de acabar a expedição, e anos mais tarde o Shackleton formou a sua própria expedição e foi a pessoa que chegou mais próxima do Polo Sul, ou seja, 90 graus de latitude sul. O Shackleton chegou a 88 graus de latitude sul. E o Shackleton, com o seu Endurance, que é o barco, ele ficou preso na banquisa de gelo. E foi um resgate histórico, porque ele ficou mais de um ano preso e ninguém morreu. Mas isso é uma outra história que merece uma live à parte. Bom, voltando aqui para o Amundsen e para o Scott. Então, os planos do Amundsen era ser o primeiro homem a conquistar o Polo Norte, 90 graus de latitude norte. Ele já tinha conquistado a passagem noroeste, ele já tinha ido para a Antártica, ele já tinha experiência polar. Então, o que ele fez? Começou a angariar fundos. E ele conseguiu angariar fundos, conseguiu 20 mil coroas do governo, né? No caso da coroa lá da monarquia, conseguiu outros fundos e levantou dinheiro suficiente para a expedição dele. Acontece que os planos de Amundsen foram frustrados porque ele, preparando a expedição, em 6 de abril de 1909, ele recebe a notícia que um americano chamado Robert Edwin Peary, ele havia sido o primeiro homem a conquistar o Polo Norte. Imagina como Amundsen ficou frustrado, triste, chateado, né? A vida toda dele, ele planejou o quê? Conquistar o Polo Norte. E, de repente, vem um americano e publica que foi o primeiro homem a conquistar os 90 graus de latitude norte. Só que essa conquista do Peary, ela foi polêmica, como os historiadores falam até agora. Porque também teve um outro americano, o Frederick Cook, que alegou que em 1908, ou seja, um ano antes do Peary, ele tinha alcançado o Polo Norte. Bom, enfim, isso nos leva a remeter ao seguinte, fazendo uma analogia. Quando nós queremos muito uma coisa e essa coisa não dá certo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, o primeiro sentimento é a frustração. Né? Eu não consegui, e agora o que eu vou fazer? A minha vida vai acabar, eu vou pular da janela, enfim. Essa foi a frustração que a Amundsen sentiu e que nós sentimos no nosso dia a dia muitas vezes. Mas essa frustração, ela tem que ser superada. E aí entra o quê? A perseverança, né? Entra a resiliência, entra a capacidade de superação, entra a capacidade de você analisar e traçar uma outra estratégia. Aliás, falando em estratégia, essa é uma palavra de origem grega, estratégia, que tem origem num vocábulo chamado strategos, né? Onde stratos vem de exército e gos vem de comando. Ou seja, o que é na realidade a estratégia? A estratégia é a arte de comandar. A estratégia é o general que acompanha os seus soldados, mas ele fica de longe do campo de batalha. Por quê? Porque de longe, principalmente do alto de um monte ou um local mais alto,
ele consegue observar todo o campo de batalha. E observando o campo de batalha, estando com uma visão diferenciada, ele consegue bolar o melhor plano para que aquela batalha seja vencida. Então é exatamente isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter alguma estratégia para vencer todos os obstáculos que nos remetem na vida. Essa estratégia remete o quê? Se você não conseguiu conquistar naquele momento o seu Polo Norte, você tem que pensar em conquistar um outro objetivo. Você tem que pensar que aquilo não é a última coisa que pode acabar com você. Você tem que pensar que aquilo não é uma coisa que tem que te deixar para baixo. Aquilo é uma coisa que tem que te levantar. E foi isso que o Amundsen fez. A Amundsen chorou 3, 4 dias. E aí a Amundsen pensou, se eu não conquistei o Polo Norte, se eu não fui o primeiro homem a conquistar o Polo Norte, eu vou ser o primeiro homem a conquistar o Polo Sul. Olha só a cabeça do Amundsen como ele era determinado. Mas só que ele manteve em segredo, né? Ele manteve esse plano em segredo. Ele não mudou a divulgação do plano. Todos continuaram pensando que ele iria fazer uma expedição para o Polo Norte. Nesse sentido, foi um dos pequenos erros que Amundsen cometeu, porque depois ele foi muito criticado em função disso. E eu vou falar por quê. Mas aí ele continuou com os planos, porque ele já tinha um financiamento, ele já tinha embarcação, ele recebeu autorização do Nansen para usar o Fram, né? Embora o Fram fosse um barco que pertencesse ao Estado, o Nansen ele tinha total domínio daquele barco, ele tinha usufruto daquele barco. E foi esse barco que Amundsen escolheu para fazer a viagem para o Polo Sul. E ele continuou nos planos dele. Tanto que nesse interim, o Robert Falcon Scott foi também convidado para fazer parte de uma segunda expedição para a Antártica, né? Já sabendo que os planos do Amundsen eram conquistar o Polo Norte, e aí ele fez parte como comandante. Ele nem ia ser o comandante, ele ia ser o segundo no comando. Mas devido à influência que ele tinha, tendo voltado da primeira expedição antártica com o Discovery, ele foi chamado para ser o comandante, tanto na área científica quanto do barco, da expedição Terra Nova. Terra Nova leva o nome do mesmo barco que eles usaram, HMS Terra Nova. E aí uma curiosidade, o barco que tem essa sigla HMS é porque significa Her Majesty's Ship, ou seja, o barco da sua rainha, da sua majestade. Então todos os barcos da Royal Navy, que é a Marinha Britânica, naquela época tinham a HMS, né? Que dizia, era uma reverência à majestade. E aí ele, com Terra Nova, ele embarcou para a Antártica, né? Ele estava planejando, montando a expedição para a Antártica. E nesse meio tempo de planejamento da expedição, o que ele fez? Como ele não sabia que os planos do Amundsen tinham mudado, ele entrou em contato com o Amundsen e chegou a mandar até alguns equipamentos para o Amundsen fazer medições, tanto meteorológicas quanto oceanográficas. Por que isso? Ele pensou, bom, já que ele está fazendo a expedição para o Polo Norte, vai ser muito legal se eu no Polo Sul e ele no Polo Norte fizermos as mesmas verificações em polos opostos. Mas aí ele estava enganado. Bom, em 1910 partiu a expedição do Amundsen no Fram e eles saíram em direção à Ilha da Madeira. Até aí tudo bem, saíram em direção à Ilha da Madeira e os marinheiros, os tripulantes da expedição não estavam entendendo nada. Não estavam entendendo nada por quê? Porque estava tudo meio confuso. Todo mundo estava sendo invasivo. Ele só contou, na hora de partir, para 2 pessoas de confiança dele, os planos de não explorar mais o Polo Norte e sim para a Antártica, né, e para o Polo Sul. E aí, quando chegou lá na Ilha da Madeira, num local chamado Funchal, o que aconteceu? Ele colocou para a tripulação a verdadeira intenção dele. Tanto que ele escreveu cartas também para os financiadores, para o rei da Noruega, né, e para algumas outras pessoas, para o irmão dele também. E aí ele falou para os tripulantes, olha, o Polo Norte já foi conquistado, então pode esperar mais um pouco. A ideia agora é dar uma volta no Sul. Assim mesmo, dar uma volta no Sul. Mas eu não posso obrigar ninguém a ir. Vocês querem ir? E todo mundo aceitou. E aí ele partiu para o Sul. E aí, nessa ocasião, o Scott ficou sabendo da mudança de planos do
do Amundsen, ficou muito aborrecido, assim como boa parte da imprensa britânica naquela época ficou aborrecida, e até mesmo os financiadores do Amundsen ficaram aborrecidos. E aí o Scott, que partiu em direção à Nova Zelândia, à Austrália primeiro, e depois a Nova Zelândia para depois ir para a Antártica, ele teve que apressar a expedição dele. E aí entra a questão da estratégia e do planejamento. Vocês vejam como é que é a visão do Amundsen. O Amundsen, por ele querer ser explorador pela paixão, pelo gosto pessoal e não pela realização da vitória, ou por levar os louros pela primazia da glória, ele pensava o seguinte: a minha expedição vai atingir os 90 graus de latitude sul, eu vou chegar no Polo Sul com trenós puxados por cachorros, né? E eu vou também colocar mantimentos ao longo do caminho. Ou seja, ele montou uma estratégia e teve um planejamento, né? Ele acreditava que a tecnologia era mais importante para o sucesso da expedição. Então, o que ele fez? Ele foi lá na Groenlândia e pesquisou junto aos Inuits, que é um povo esquimó, as vestimentas deles, e confeccionou vestimentas de pele de de pele de foca, de pele de rena, e os equipamentos. Ele produziu esquis mais compridos e mais adequados à neve, porque tem uma coisa na neve que chama sastruge, que são as fendas, e com esse equipamento e os cachorros, ele adquiriu 100 cães de tiro da Groenlândia. Ele pretendia ir com trenós puxado por cães e a partir daí colocar provisões ao longo do caminho. Só que esses cães, ele não queria que os cães puxassem os trenós da maneira tradicional que nós conhecemos, que é 2 a 2, né? Os cães emparelhados e puxando um atrás do outro. Não. Ele queria usar uma técnica também que ele conheceu na Groenlândia, em leque. Então, se ele usasse 4 cães, ele ia usar os cães puxando o trenó em leque. Mas o Scott, por outro lado, ele acreditava que a conquista só tinha valor no esforço do homem. Então, o que ele fez? Qual a estratégia dele? Ele também ia levar trenó, mas o trenó ia ser puxado por uma tração humana, ou seja, cada membro da expedição teria que puxar o seu trenó. Já está totalmente errado aí, né? Olha o cansaço que as pessoas iriam ter. E ele também providenciou trenós motorizados. E além disso, ele pensou numa coisa inusitada, que era exatamente o quê? Pôneis. Ele encomendou pôneis da Manchúria. Então ele foi com cavalos, trenós motorizados e trenós normais, sendo que os trenós normais eram puxados por seus membros da expedição. O segundo erro de Scott, se a gente pode dizer assim, é que ele parou num local que ficava entre 500 a 600 quilômetros mais distante do polo do que o local que o Amundsen parou. O Amundsen, quando chegou na Antártica, no continente antártico, ele foi para a Baía das Baleias, né? No Mar de Ross. Ele escolheu essa região, o Mar de Ross, e dentro do Mar de Ross, um local abrigado chamado Baía das Baleias. Já o Scott, ele aportou a expedição dele, o veleiro Terra Nova, num local chamado Estreito de McMurdo. Então, ele já saiu no prejuízo aí, porque só de distância terrestre ia ter em torno de 500 a 600 quilômetros a mais que ele teria que percorrer. Muito bem. O Amundsen, sabendo que o Scott estava lá, ele quis apressar a expedição dele. Mas o que ele fez? Primeiro ele foi fazer uma expedição de reconhecimento. Então ele saiu primeiramente com 4 ou 5 trenós, com 52 cachorros, e foi com vários mantimentos, carne de foca, mais de 1.400 quilos de carne de foca, óleo, para iluminação, etc. E ele foi indo. Até que ele montou o primeiro depósito. O primeiro depósito ele montou a 81 graus de latitude sul, né? E o Scott também foi montar um depósito que chamou de One Top. Esse depósito ele montou no paralelo 80 graus. Então ele também montou um depósito mais ou menos próximo em latitude do Amundsen, na mesma latitude, só que em distâncias bem diferentes. E aí o Amundsen foi para o segundo depósito,
O segundo depósito, ele montou o primeiro a 81 e montou o segundo a 82. 82 graus de latitude sul. Só que aí teve uma nevasca, teve um tempo ruim, ele teve que voltar. E para que serviam os cachorros, além de puxar o trenó? Os cachorros, na ideia do Amundsen, serviam também para alimento, para os outros cachorros que praticavam canibalismo, né, e para os próprios homens. Então ele abasteceu 2 depósitos. E na volta, ele abasteceu um terceiro depósito. Ele pegou e fez um depósito a 80 graus de latitude sul. E voltou para a base lá na Baía das Baleias, que ele chamou de Framheim, né? A casa de Fram, ou seja, a casa do navio Fram. E voltou. E ficou lá, porque havia um inverno antártico. Né? Nós sabemos que lá em altas latitudes você tem 6 meses de dia e 6 meses de noite. E a escuridão total. Então eles se prepararam para isso, eles esperaram o inverno antártico chegar. Mas durante essa preparação, o Amundsen, ele quis motivar, mais uma vez a motivação, ele quis motivar os seus tripulantes, os membros da expedição, e ele fez com que as pessoas se mantivessem ocupadas esse tempo do inverno, né? Para que a moral não caísse. Um dos maiores problemas das expedições polares era o problema do escorbuto, que é a falta de vitamina C. Então, ele tendo ido numa expedição anterior para a Antártica, através da expedição de Nansen, no navio Bélgica, ele viu que a carne fresca de foca, por exemplo, era um dos fatores que faziam com que o escorbuto não acontecesse. Né? Fora isso, ele levou mais de 3 mil exemplares de livros no navio, levou vinho, levou mantimentos, levou até um gramofone, que era um toca-disco da época, para que os membros pudessem se manter com a moral alta. Né? Enquanto isso, o Scott estava lá também trabalhando na sua base. Aí passou o inverno antártico e o Amundsen queria sair. Ele, apressado para sair, o membro da expedição falou: não vamos agora, que ainda as condições estão ruins. Não, eu quero ir. Pegou e foi. Chegou em determinado pedaço do caminho e teve que voltar. O vento era muito forte, a temperatura de menos 56 graus centígrados, teve que voltar. Voltou e ficou lá pacientemente esperando o tempo melhorar. Ou seja, ele praticou a resiliência. É uma coisa que a gente tem que praticar no nosso dia a dia. Né? Agora, o interessante é o seguinte, olha como é que o Amundsen era o líder natural. O Amundsen, ele era totalmente diferente do Scott. O Scott, na primeira expedição, chamada Discovery, ele impôs terror aos seus tripulantes. E a liderança é o quê? A liderança nada mais é do que você liderar pelo exemplo, liderar pela conquista. Né? Um líder nato, ele sabe ouvir os seus comandados. Ele não tem que impor nada. Então, se nós temos algum tipo de liderança, ou nós quisermos praticar algum tipo de liderança, nós temos que entender cada um dos nossos comandados. Nós temos que entender que cada um tem um talento, cada um tem um tempo de resposta e cada um tem uma solução do problema. Né? A liderança nata é essa. É aí que está a importância de você ser um líder. Né? Como foram grandes líderes aí, Mandela e o Malcolm X e até o próprio Obama mais recentemente. Enfim, nós temos vários exemplos de líderes que foram líderes pelo exemplo. Foram líderes seguidos não pelo medo ou pela imposição de algo, mas foram líderes que conquistaram essa liderança. Então, quantas vezes nós queremos liderar alguma coisa e não conseguimos? Por quê? É preciso que a gente faça uma reflexão. Aonde está essa questão em nós? Como a gente vai lidar com isso? Ora, falar em público, muitas pessoas não conseguem falar em público. Isso é um erro? É um defeito? Claro que não. Cada um tem um talento. Mas tem gente que não fala em público, mas ao contrário é um ótimo líder. Então essa questão da liderança que a Amundsen exerceu foi essencial para o sucesso da expedição. E é isso que a gente tem que pensar no nosso dia a dia. Né? Independente do trabalho que nós fizermos, independente da profissão que nós tivermos, independente dos companheiros que sejam de trabalho, nós temos que ter uma liderança por exemplo. Nós temos que ter uma liderança natural. E quando você exerce essa liderança, quando você toma para si a responsabilidade,
quando você toma para si a preocupação com o problema e não apenas maquiar, mas resolver o problema de vez, você está exercendo essa liderança. Cada um de nós é capaz de ser líder. O líder, ele pode nascer nato, mas ele pode ser construído também. Então, essa é a segunda parte da questão da liderança. E a terceira vem em cima do trabalho em equipe. Se o Nansen, que foi o exemplo do Amundsen, não tivesse trabalhado em equipe, se o Amundsen também não tivesse trabalhado em equipe, determinando o que cada um faz e respeitando o espaço do outro, teria sido uma confusão e eles entrariam em briga entre eles e nada teria dado certo. Essa liderança não foi exercida da mesma forma pelo Scott, porque ele liderava pelo medo, ele liderava pela imposição, ele liderava pela patente, pela hierarquia, isso não dá certo. Da mesma forma, alguns membros da equipe, tanto na primeira expedição quanto na segunda, acabaram se desentendendo. Por quê? Porque não havia uma definição correta das estratégias e principalmente das atribuições. Se cada um soubesse a sua atribuição e soubesse o que fazer, com certeza a expedição seria muito mais proveitosa. Né? Então esse exemplo que eu estou dando é o exemplo do nosso dia a dia. Né? Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida sentimental, na nossa vida pessoal, é você respeitar o espaço, é você cumprir com a sua responsabilidade, não precisa esperar, você vai fazê-la automaticamente porque aquele é o seu papel e aí a expedição está garantida. Cada um fazendo o seu papel, você chega a um objetivo e assim na vida é tudo. Continuando aqui, aí o Amundsen saiu a 19 de outubro de 1911, rumo ao Polo. Dava mais ou menos 1.800 quilômetros de distância. E aí o Scott também teve que esperar essa janela meteorológica e saiu. O Amundsen ele conseguia uma velocidade muito boa no começo, ele conseguia em torno de 28 a 30 quilômetros percorridos no gelo por dia. Né? Depois o gelo foi ficando mais difícil e quando foi para subir o Planalto Antártico, ele fez um acampamento na base do Planalto Antártico e aí ele diminuiu o número de cães. Ele diminuiu o número de cães e também foi com menos trenós. E aí foi um esforço muito grande, ele demorou 4 dias para subir o Planalto Antártico, até que ele conseguiu chegar no platô do Planalto Antártico e aí era um percurso só de declive. Né? Enquanto isso, na outra extremidade, o Scott estava indo com os trenós, os cavalos e, obviamente, os trenós motorizados, os cavalos e os trenós puxados pelos homens. Né? O que aconteceu? Devido ao extremo frio da Antártica, os trenós motorizados não deram certo, os motores pararam. Devido à má qualidade dos cavalos que foram escolhidos, os cavalos ficaram cansados e morreram. E aí sobraram só o quê? Os homens puxando os trenós. E aí vocês imaginam o cansaço, a exaustão, a crueldade de um homem puxar um trenó cheio de equipamento. Muito bem. O Amundsen chegou no primeiro depósito, né? Fez um acampamento lá, chegou no segundo depósito, chegou no terceiro depósito. Nesse terceiro depósito, eles esperaram um pouco e eles fizeram o ataque final, que a gente chama ao polo. Né? Quando ele foi indo para o polo, à medida que ele se aproximava do polo, quando faltavam 28 quilômetros mais ou menos, ele viu, na neve branca, ele viu uma coisa escura, lá no horizonte. Aí ele falou assim, meu Deus, será que o Scott conseguiu me passar? Mas aí eles foram verificar, não era. Era apenas excremento de animais, no caso do cachorro, né? E aí ele ficou mais tranquilo. E aí eles continuaram a caminhada, foi ele e mais 4 pessoas só, as outras pessoas voltaram, porque a estratégia dele era essa, a parte de ataque final ao polo era o menor número de pessoas possíveis, o menor número de cães possíveis, o menor número de trenós, para ficar mais ágil, e ele sacrificou alguns cães, usou parte dos cães sacrificados como mantimento para eles mesmos e usou parte dos cães também para alimentar os outros cães. Até que, em 14 de dezembro de 1911, ele chega finalmente aos 90 graus de latitude sul, que é o Polo Sul. Ele fez algumas medições naquela área ao redor para ter a certeza de que ele estava no local certo. Para ele não anunciar que ele tinha chegado ao Polo Sul, mas ele estava no local errado.
Então ele chegou e fez as medições e com a certeza que ele tinha chegado ao Polo Sul, ele fincou lá a bandeira da Noruega. E ele, ironicamente ou não, a gente não pode dizer, mas ele junto com a bandeira da Noruega, ele deixou uma carta para o Robert Falco Scott e pedindo que essa carta fosse endereçada para o rei Haakon VII, que era o rei da Noruega na época. Muito bem. O mais incrível foi o sentimento que esse homem teve quando ele chegou ao polo, né? Porque ele, em vez de ficar feliz, é claro que ele ficou feliz por ser o primeiro homem a chegar ao Polo Sul. Mas ele queria mesmo, o sonho da vida dele era o Polo Norte. Então ele relata depois no diário que ele falou assim, é mais ou menos assim que ele falou: eu me esforcei tanto, cheguei aqui no Polo Sul. Mas a vida inteira, desde a minha infância, eu cresci e o meu objetivo era o Polo Norte. Agora que aquela área ao redor dela, que o diabo se carregue dela, que ele estava chateado, né? Ele não queria mais saber. Mas ele falou assim, mas existe alguma coisa tão oposta a isso? Eu conquistei um sonho oposto. Existe alguma coisa mais assim, antagônica do que isso? E aí, feito isso, tiraram fotos, fincaram a bandeira da Noruega e voltaram para a base onde estava o navio. Bom, e o Scott? O Scott ralou, os cachorros foram morrendo, os cavalos foram morrendo, os homens foram ficando cansados e alguns morrendo. Ele chegou no Polo Sul em 17 de janeiro de 1912. Ele chegou mais de 30 dias depois. E aí, para a tristeza dele, ele encontrou o quê? A bandeira da Noruega e a carta do Amundsen, né? E aí ele pensou assim, meu Deus do céu, olha, ele também se lamentou. Meu Deus do céu, que horror essa expedição. Esse lugar é o pior lugar do mundo. Tanto esforço, tanto sacrifício para nada. Quer dizer, os dois tinham chegado ao Polo Sul, mas os dois lamentaram, um porque perdeu a corrida, entre aspas, e o outro porque o sonho dele era conquistar o Polo Norte. E aí, infelizmente, na volta, devido ao cansaço extremo, devido às temperaturas congelantes, devido ao mau tempo o tempo todo, o Robert Falco Scott e os seus homens acabaram morrendo em 29 de março de 1912. Ou seja, não sobrou ninguém na expedição de Scott, né? Qual a importância que isso tem para nós? Isso é uma história de conquista antártica. Isso é uma história de conquista do polo. Mas nós podemos refletir sobre alguns pontos principais, né? Como eu falei aqui, o trabalho de equipe foi essencial. E aí eu pergunto para vocês praticam o trabalho em equipe ou vocês preferem trabalhar sozinhos? Vocês, no dia de hoje, nós estamos na era da comunicação, onde a comunicação é instantânea. Olha aí eu fazendo aqui a live para um monte de gente, por um computador, pela tela de um computador. Então, o trabalho em equipe hoje, ele é muito mais necessário do que alguns anos atrás. E você depende do outro, nós dependemos do outro. Nós não somos solitários, nós somos uma sociedade. A sociedade é exatamente isso, é você depender do seu companheiro, é você depender daquele que está do seu lado, né? Então, o trabalho em equipe hoje, para qualquer organização, isso é essencial. Existe uma coisa chamada sustentabilidade organizacional, que é exatamente isso. O que é sustentabilidade ambiental? É você obter o desenvolvimento sustentável, é você conseguir usar os recursos de modo que eles sejam preservados para que nós possamos usar e as gerações futuras também. Então, a sustentabilidade é você manter essa capacidade, é você utilizar matrizes energéticas renováveis, é você usar tecnologias limpas, é você reduzir a geração de resíduos, é você reduzir a geração de efluentes, é você reduzir a geração de emissões atmosféricas, é você entender que o ambiente é parte integrante da natureza. E nós fazemos parte dessa natureza. Então, hoje a sustentabilidade organizacional, ela vem nesse sentido. Ela trabalha junto com a tecnologia limpa, ela trabalha junto com várias outras denominações que fazem com que o ambiente seja mais sustentável. É usar materiais
que possam agredir menos o meio ambiente, materiais sustentáveis, materiais que não sejam tirados de forma exploratória da natureza. E essa sustentabilidade ela é exercida em todos os aspectos. E aí nessa expedição também houve, pelo menos por parte do Amundsen, essa preocupação com a sustentabilidade, essa preocupação em você gerar o mínimo de impacto possível naquele ambiente. Mas o Scott não, o Scott ele era arrogante de certa forma. Mas ele foi tido como herói, durante pelo menos 50 anos ele foi tido como herói na Grã-Bretanha, né, no Reino Unido. Porque ele conseguiu realmente atingir os 90 graus de latitude sul. E o Amundsen acabou a vida dele aí? Não. Ele continuou, voltou, começou a fazer uma série de palestras, né, e depois ele perseguiu ainda o sonho de ir para o Polo Norte. Anos mais tarde, ele, em 1903, se eu não estou enganado, ele embarcou num veleiro chamado Malte e tentou chegar no Polo Norte. Não conseguiu. Aí depois, como ele era muito predestinado, ele se interessou pela aviação e tirou licença, brevet de piloto. E aí, num dirigível, ele atingiu o Polo Norte, não ele pilotando, mas ele estava num dirigível, né, no ano de 1926. E, ironicamente, 2 anos depois, em 1928, ele pilotando um hidroavião, fazendo o resgate de um outro dirigível, chamado Itália, na região polar do Ártico, ele desapareceu e nunca mais foi visto. E aí a morte dele se deu à data de 18 de julho de 1928. Né? O Amundsen é um herói, sempre foi considerado um herói. Embora alguns historiadores achem que esses pequenos gestos que ele cometeu durante a preparação da expedição e principalmente por não ter planejado a expedição, que foram desonestos, né? O Scott também foi considerado um herói por muito tempo. Agora, o Edwin Perry e o Frederick Cook, eles durante muito tempo foram considerados os primeiros a chegar no Polo Norte. Mas alguns historiadores, eles viram controvérsias porque os relatos geográficos, principalmente no caso do Perry, em relação à velocidade de volta e à distância do Polo Norte até a base, estava diferente do que era normalmente realizado. Então, o que aconteceu? Ele teve contestada, mais recentemente, por alguns historiadores, de ser o primeiro homem a chegar nos 90 graus de latitude norte. Né? Hoje nós temos a Antártica com várias bases, inclusive tem a estação americana, ela homenageia tanto o Scott, quanto a Amundsen, ela chama Scott Amundsen, né? E nós temos aí o Tratado Antártico, que proíbe a exploração ou o requisito de soberania por qualquer país, né? Eu espero que esse Tratado Antártico ele seja renovado, eu espero que esse Tratado Antártico ele seja respeitado, porque a Antártica é um continente livre de poluição, livre de qualquer interferência de atividade humana, que a gente chama de atividade antrópica, né? O que eu queria deixar para vocês aqui como mensagem é o seguinte: o grande legado que nós temos que ter qual é? O grande legado que nós temos que ter é, na realidade, essa interação com o meio ambiente, né? Como eu falei para vocês, hoje nós vivemos num mundo moderno que infelizmente está assolado pela maior crise sanitária que a humanidade já viu, ou uma das maiores crises sanitárias que a humanidade já viu. Isso vai causar uma série de impactos, não apenas econômicos, mas também psicológicos nas pessoas. Então, essa questão de você exercer o papel de líder, mesmo que seja no seu ambiente, no seu ciclo familiar, no seu ciclo social, essa questão de você exercer a cooperação, exercer o trabalho em equipe, exercer a paciência, exercer a compreensão, isso é essencial para nós, né? Quando você está motivado, a motivação, ela parte naturalmente dentro de você. Mas que para que você esteja motivado, você tem que ver o reconhecimento do seu trabalho. Quando você está numa empresa, por exemplo, e muitas vezes o reconhecimento não vem. Mas e por isso você vai ficar desmotivado? Não, faça como a Amundsen.
Inventa o seu polo. Em vez de conquistar o Polo Norte, parta para conquistar o Polo Sul. Cada um tem um Polo Sul dentro de nós para conquistar. Cada um tem uma atitude para ultrapassar. Eu sou o exemplo vivo disso. Quem conhece minha história sabe. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quem conhece a minha história sabe. Então você tem que superar a cada dia esse Polo Norte e esse Polo Sul. A mensagem que eu trago para vocês é uma mensagem de esperança. O que é esperança? É a fé em algo que você não vê. Independente de religiosidade, de crença, enfim, a esperança é a fé naquilo que você não vê. E como você vai ter fé naquilo que você não vê? É através da motivação, do sentimento de autocapacidade, do sentimento de autossuficiência. É o sentimento que você deve nutrir pelos seus semelhantes, por você, por todos que te rodeiam. Eu vou abrir um espaço aqui, eu nem vi o tempo, mas eu sei que daqui a pouco a live é cortada automaticamente. Mas eu queria, com muito carinho e muito respeito, agradecer a cada um de vocês que me deu essa oportunidade de falar um pouco sobre essa história, que na realidade eu sou um contador de histórias, e mostrar um pouquinho do meu trabalho. Né? Eu gosto muito de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa foi um escritor que, para mim, ele tinha um mar no sangue dentro dele. Né? E como eu já até recitei poemas de Fernando Pessoa, né, em outra live. Então, assim, eu queria acabar essa live recitando 2 poemas. O primeiro é de Fernando Pessoa e o segundo é de minha autoria. Né? Então, esse poema de Fernando Pessoa ele chama Horizonte. Né? E vamos refletir em cima dele e conquistar, cada um de nós, o nosso próprio polo. Vamos ser os primeiros a alcançar o polo. Vamos ser os primeiros a entender que toda e qualquer dificuldade pode ser superada. Todo e qualquer obstáculo pode ser superado. E é bem assim. Então esse poema chama Horizonte. Só para terminar, eu vou recitar o poema Horizonte de Pessoa e depois o meu chamado Sonhos. Então fala assim, ó mar anterior a nós teus medos, tinham coral e praias e arvoredos, desvendadas à noite a serração, as tormentas passadas e o mistério, abri em flor o sul, abri em flor longe o sul sidéreo, esplendia sobre as naus da iniciação. Linha severa da longínqua costa, linha severa da longínqua costa, quando a nau se aproxima, ergue-se a encosta. Em árvores, onde longe nada tinha, mais perto, abre-se a terra em sons e cores. E no desembarcar a aves flores, onde era só de longe a abstracta linha. O sonho é ver as formas invisíveis, da distância imprecisa e consensíveis, movimentos da esperança e da vontade, buscar na linha fria do horizonte, a árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte, os beijos merecidos da verdade. É lindo esse poema. E aí eu encerro realmente com um poema meu chamado Sonhos, né? Que diz assim, vagam pela noite adentro, navegando ao lago do cais. Eu não lembro de cabeça o meu, de Fernando Pessoa, eu lembro o meu não, mas é assim. Vagam pela noite adentro, navegando ao lago do cais. Rugem forte como o vento, inspirando-nos sempre mais. Decolam sem possuir asas, levando-nos, trazendo-nos emoção, né? Levando nosso coração, levando adrenalina, sentimento e emoção. Materializam-se em segundos e, mesmo que inconscientemente, transformam o espinho em flor, perfumando-nos sutilmente. É isso, olha só, o sonho está aí para a gente planejar, para a gente realizar e para a gente alcançar. Eu quero agradecer a cada um de vocês pelo espaço, pelo tempo, pelo respeito, e nesse tempinho que falta eu quero que vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, alguma curiosidade que vocês tenham. Quero que vocês realmente possam comentar, falar. Eu estou aqui à disposição de vocês agora. Muito obrigado.
Ninguém quer perguntar nada? Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus, vou desconectar aí. Grande abraço para todo mundo.